O Grupo Face apresenta Livro Os Mensageiros, A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Uma visão geral do livro Os Mensageiros. Essa é a segunda obra da série A Vida no Mundo Espiritual. O livro Os Mensageiros é a continuação direta da jornada de André Luiz após sua recuperação e aprendizado na colônia espiritual Nosso Lar. Se o primeiro livro, Nosso Lar, focava na descrição da vida espiritual, sua organização, seus trabalhos, a recuperação e resgate de espíritos do umbral, tudo isso em uma cidade espiritual, este segundo volume mergulha no trabalho ativo de auxílio e comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. O livro funciona como um manual prático para trabalhadores espíritas, médiuns e todos os interessados em compreender a dinâmica do serviço no bem. Inicialmente, André Luiz, já recuperado e com grande desejo de ser útil, candidata-se a novas tarefas. Junto com seu amigo Vicente, ele a aceita em um grupo de servidores espirituais liderado pelo experiente e sábio instrutor Aniceto. O objetivo do grupo é viajar para regiões mais próximas da crosta terrestre, especificamente para um posto de socorro chamado Campo da Paz, para aprender e atuar como mensageiros, espíritos dedicados a auxiliar tanto os desencarnados em sofrimento quanto os encarnados em suas tarefas, especialmente as mediúnicas. Como em todas as obras que constituem a coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, de uma forma muito didática, científica e doutrinária, nos narra brilhantemente as suas experiências no mundo espiritual, e aqui mais uma vez a narrativa se desenrola durante a jornada de aprendizado dele e de seus companheiros. Podemos dividir o livro em alguns eixos temáticos principais, tais como: observamos o trabalho de socorro nas zonas umbralinas, como um posto de socorro. O grupo se estabelece no Campo da Paz, um posto avançado de Nosso Lar, situado em zonas espirituais mais densas, umbral. Este local serve como base para equipes de resgate que socorrem espíritos sofredores, recém-desencarnados confusos ou aqueles que vivem em regiões de perturbação. Ali operam resgates, onde André Luiz participa de expedições perigosas para resgatar espíritos em sofrimento. Ele testemunha o estado lamentável de almas presas a vícios, culpas e materialismo. Casos marcantes incluem o resgate de Otávio, um suicida que repetia incessantemente o ato de sua morte, e de outros espíritos endurecidos no mal ou na ignorância. Outro eixo temático que podemos destacar é a comunicação com o mundo físico, mediunidade, onde este é o tema central do livro. Aniceto oferece aulas teóricas e práticas sobre a complexa tarefa da comunicação entre os dois planos, destacando aqui a responsabilidade do médium, quando enfatiza que a mediunidade é uma tarefa sagrada que exige disciplina, estudo, humildade e, acima de tudo, moralidade. Aniceto mostra como os vícios e a vaidade e a falta de compromisso do médium podem abrir portas para espíritos zombeteiros e obsessores, prejudicando o trabalho de auxílio. Nos mostra os bastidores de uma sessão mediúnica, onde André Luiz acompanha a equipe espiritual durante uma sessão mediúnica na Terra. Ele vê do lado espiritual toda a preparação, a proteção do ambiente, o auxílio aos médiuns, a seleção dos espíritos que irão se comunicar e a luta contra forças perturbadoras que tentam invadir a reunião. E também nos descortina os diferentes tipos de médiuns, descrevendo médiuns de psicofonia, incorporação, psicografia, escrita, vidência e efeitos físicos, mostrando as dificuldades e potencialidades de cada um. Fica claro que o sucesso da comunicação depende de uma sintonia fina entre o médium e o espírito comunicante. E o outro eixo temático são as lições sobre a vida e o comportamento, nos mostrando o poder do pensamento e da oração.
André Luiz aprende e nos ensina que nossos pensamentos e orações criam energias que chegam ao plano espiritual. Uma prece sincera de um encarnado pode fornecer aos benfeitores espirituais o material energético necessário para ajudar o espírito sofredor. E o mais importante, as consequências dos nossos atos nos ilustra vividamente a lei de causa e efeito. Personagens como Ismalha, internada em um sanatório espiritual por ter enlouquecido devido a um processo de obsessão e culpa, e Belarmino, um homem que após a morte continuava apegado ao dinheiro que escondeu, mostram como as paixões e os erros da vida terrena se refletem diretamente na condição do espírito após a morte. Em um dos capítulos mais tocantes, André Luiz visita o Centro de Planejamento de Reencarnações. Lá ele testemunha o caso de um espírito que, arrependido de seus erros passados como um fazendeiro cruel, pede para reencarnar com um corpo deformado e em uma família que ele havia prejudicado, a fim de reparar suas faltas e desenvolver o amor. O livro Os Mensageiros é uma obra que desmistifica o trabalho espiritual, mostrando-o como uma atividade séria, organizada e que exige grande renúncia e amor ao próximo. A mensagem principal é um chamado à responsabilidade e ao serviço. O livro ensina que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos interligados e que o verdadeiro progresso espiritual se conquista através do trabalho no bem, da reforma íntima e da ajuda desinteressada ao próximo. Para os espíritas e estudantes da mediunidade, é considerado uma obra de referência fundamental sobre a prática mediúnica com Jesus e a seriedade do intercâmbio entre os dois mundos.